Calma. Passando mal, é? Vai. Demora não. A partir desse momento está sendo gravado, tá certo? A sala está sendo gravada. Dúvida se vocês não conseguir escutar, então fala aí. Layout de tela, deixa eu fazer diferente aqui. Vocês estão vendo aí a tela do computador? Sim. Estou vendo aí a tela do... Sim. Tem lá, rede de palavras. Tem produção, colonização portuguesa. Tem lá, no século, acompanha aí, no século XVI, a partir da produção o quê? Açucareira, que é a mesma coisa. Açucareira. Descendo. No Nordeste, com base no sistema. Qual o nome daquele sistema? Qual o nome daquele sistema? Mão de obra, escrava, latifúndio, recebe o nome em inglês. Isso, plantation, é plantation. Plantation. Aí tem lá, as fazendas de cana-de-açúcar, administrado pelos... Quem administrava? Quem era o grande chefe? Não. Feudal não é feudalismo, vai lá. É bem como se fosse feudalismo, mas... Senhores de quê? Isso, senhores de engenho. Ok? Tem lá, fazendas de cana-de-açúcar, do outro lado, administradas pelos senhores de engenho. Esse sistema de plantation, tudo que era produzido, visava o mercado. Isso, aí tem lá, mercado externo. Fiz. Depois você pega. Certo? Aí tem lá, esse sistema de plantation, ele era baseado na... Qual é o nome do cultivo de um só produto? Qual o nome do cultivo? Qual o nome do cultivo de um só produto? Monocultura. Um só produto. Monocultura. Monocultura. Baseado no trabalho. Isso. E no nome dado à grande propriedade de terras. Latifúndio, só isso. Latifúndio. Latifundiário é o dono dessa grande propriedade. Latifúndio, você pegou no latifúndio. Oi? Aí tem lá, trabalho indígena e latifúndio, é no latifúndio. Do lado de trabalho. No lado baseado na monocultura. Trabalho embaixo, escravo. No latifúndio. Aí mais para baixo. De indígenas e... Como se chama? Do local. Eles vinham de onde? E tem lá, do lado de... Tem lá, indígenas e africanos.
debaixo do nome trabalho. Aí, trabalho e escravo, no meio mesmo. Assim, no mesmo quadradinho. Ora, Isaías. Tem lá, continuando. Africanos que eram a maior parte da força de trabalho, eram trazidos pelo tráfico negreiro, do lado do tráfico negreiro, viviam na senzala. Aí, ó, maior parte da força de trabalho, aí tracinho, nas lavouras de cana-de-açúcar. Não, estou lá ainda, na página 42. Lavouras de cana-de-açúcar, embaixo mesmo, de cana-de-açúcar. E nos trabalhos? Não. Dentro de casa? Trabalhos domésticos. Quem está em casa acompanhou direitinho? Sim. Sim. Pronto. Página 43 agora. Página 43. Comigo. Se o governo tivesse os meios para divulgar se não tivesse os livros da escrita, né? Agora trabalhar. Não seria tanto, não. Levaria tanto, não. Mas aqui haver uma redução maior, haveria. Página 43. Página 43. Aí está lá. Era uma sociedade hierarquizada e patriarcal. Desenvolvimento da agricultura e a agricultura que era plantado e o que era plantado era produzido e fazia o que com essa produção? Exportado. Exportado. Então, como se chama isso? Não. Não, era venda. Quando eu tenho venda, eu tenho o quê? Não. Quando eu tenho venda, eu tenho o quê? Um comércio, inclusive com os europeus, não é isso? Aí mais para baixo um pouquinho. Aí temos, com relação à cultura indígena, cultura africana, temos sua cultura é preservada hoje em dia no Iorubás, I maiúsculo, O, R, U, B-A-S, acento agudo no A. B-A-S, acento agudo no A. Iorubás. I-O-Ru-Bás. Do lado, Candomblé. Isso. Iorubás, do lado, Candomblé. Aí tem lá na mesma linha, né? Sua cultura é preservada no Candomblé. Deu para entender? Certo? Vamos lá, página 44. Aí, nessa página 44, que está em casa, pega o caderno, que não vai caber, não. Ok? Ok. Ok. Sim. Página 44 no caderno.
Você está pegando, não. Você está aqui, ó. Você vai isso daí. Página 44 do caderno. Vai ter, por isso que eu estou adiantando, porque essas respostas são um pouco grandes. Aí eu estou fazendo aqui um resumo para vocês das respostas. Aí vocês colocam aí, atividade aplicando seu conhecimento. Coloca atividade aplicando o seu caderno, seu conhecimento. E no livro, vocês colocam aqui, atividade realizada no caderno. No livro de vocês, colocam atividades realizadas no caderno. No livro. No teu nome, aplicando conhecimento na página 44, vocês vão colocar atividade realizada no caderno. Atividades, né? Plural, só mais de um. Atividades realizadas no caderno. Quem está em casa, alguma dúvida? Estamos na página 44. Alguma dúvida? Não. Não é 45 não, Jorge? A outra 44 é o início da... É, 45. Alô? Valeu. É a 45. É a 45. Porque a 43 e 44 é o rei de palavras. Então, essa é a 45. Quem está em casa, dá para ver direitinho as respostas do lado em vermelho? Dá para ver? Sim. Sim, mas eu vou fazer um resumo, não é isso tudo não. Senão, vou fazer um resumo, não é isso tudo não. Se vocês quiserem esperar que eu está fazendo o resumo, atividade, Então, se vocês quiserem esperar, é um resumo. Posso? E aí, posso? Pode. Gente, se tudo der certo, na semana que vem, segunda-feira, eu termino a terceira unidade, certo? Então, se tudo der certo, segunda-feira eu termino o livro, porque tem esse capítulo e tem outro capítulo para terminar a terceira unidade. Se tudo der certo, eu termino a semana que vem essa terceira unidade. Ok? Vamos lá. A primeira questão. A pergunta é a seguinte. Para evitar que as terras conquistadas fossem constantemente invadidas, Portugal decidiu colonizar. Para isso, é necessário desenvolver uma atividade econômica lucrativa. Que atividade econômica lucrativa era essa? O plantio da cana-de-açúcar. De que maneira a produção açucareira contribuiu para o desenvolvimento da colônia e o enriquecimento de Portugal? Vamos lá. Agora vamos para a resposta. Aí você só coloca só a resposta. O açúcar era um produto bastante o açúcar era um produto bastante valioso. Lembra que o texto fala que havia dotes, casamento, herança, a pessoa deixava quilo de açúcar. Lembra? O açúcar era um produto bastante valioso naquele período. Vírgula.
e Portugal, bastante, bastante valioso naquele período, vírgula, e Portugal, responde de lápis, gente, e Portugal dominava todas as técnicas na produção do açúcar. Ponto. E Portugal dominava todas as técnicas na produção do açúcar. Ponto. Era algo muito caro, muito valioso. Ponto. Aí vamos para o segundo. Ponto. Primeiro. Segundo, a produção açucareira na América Portuguesa era voltada para a demanda do mercado externo europeu. Com base nisso, explique como era organizada a estrutura básica na produção do açúcar. É fácil. Não é só isso, não. Muito mais amplo. É basicamente explicar o sistema de plantation. Tá certo? Vamos lá. Portugal decidiu, vocês que estão em casa, estão compreendendo, tá? Que estão em casa, dá para vocês estão compreendendo. Assim, eu estou ditando, estou fazendo resumo. Então, se vocês quiserem esperando que eu dite, para que eu dite, fica mais fácil, não fica tão extenso. Deu para entender? Porque se eu pegar tudo, vai ficar muito longo para vocês. Aí vocês podem me acompanhar. Ok? Eu estou fazendo resumo. É melhor. Vai. Portugal decidiu pelo plantio não. Colocar pelo plantio foi? Vocês colocaram pelo plantio? Pelo plantio da monocultura Portugal decidiu pelo plantio da monocultura da cana-de-açúcar. Oi? Eu completei, eu falei cana-de-açúcar. Isso, pelo plantio da cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, vírgula, visando o mercado interno ou externo? Externo. Visando, isso mesmo. Visando o mercado externo com X. Vírgula, sendo produzido nos latifúndios ou minifúndios? Latifúndio. Sendo produzido nos latifúndios, e que é o E, né? E utilizando a mão de obra Escrava. escrava
e utilizando a mão de obra escrava, vírgula, obtida com bemudo, obtida por meio, a mão de obra escrava era, a mão de obra escrava, ela vinha para cá de que forma? O navio negreiro. Não, mas assim, como se chama o sistema? Como é que se chama? É tráfico negreiro. Tráfico negreiro. E obtida por meio do tráfico, e obtida por meio do tráfico negreiro. Ponto. Ponto. Terminamos o segundo. Vamos para o terceiro. Terceiro. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Aí tem lá. Letra A tem um texto. Letra A e letra B. Passou direto. Letra A. Qual era a origem da mão de obra que... A pergunta é, qual era a origem da mão de obra que trabalhava nos engenhos? Letra B, com base no texto, como era a vida de trabalho nos engenhos? E o que o padre Vieira compara a rotina dos trabalhadores dos engenhos estavam submetidos a acontecimentos bíblicos. Aí tem lá, na lógica, qual era a mão de obra? Aí vocês vão colocar terceiro, letra A. Aí vocês vão fazer terceiro, letra A. Fazendo terceiro, letra A. Não precisa colocar letra A, não, é só o A, né? Claro. Terceiro, letra A. Qual tipo de mão de obra utilizada? Não? Oi? Escrava. É. De onde? Escrava africana. Coloca aí. Ou escrava africana, ou então africanos escravizados. Tanto faz. Africanos escravizados. Certo? Só isso. Letra B. Aí ele fala assim, né? Como era a vida... É, só isso. Letra B. Aí vocês vão colocar ponto na outra linha, letra B. Como é o trabalho? Era aí, ó. Forçado Pesado. e cansativo. Isso. E também agressivo. É, violento, né? O trabalho era pesado e violento. É pesado e violento. Os trabalhadores escravizados eram castigados. Os trabalhadores escravizados eram castigados, vírgula, maltratados e humilhados. Os trabalhadores escravizados eram castigados, vírgula, maltratados, vírgula, maltratados e humilhados. Porque assim, castigar, eu estou falando uma coisa errada. Mas castigo tem a ver com isso. É porque, assim, alguma falta... Agora, assim, o que pode ser castigo na sua visão, não como uma pessoa que está sendo castigada. Estou perguntando se essa palavra castigada está certa. Mas, assim, tu tirar essa cadeira do lugar, na minha visão, pode ser algo errado, péssimo. Na visão de outra pessoa, então, agora sim, se eu digo, ó, não tira essa cadeira do lugar. Aí você, como
um escravo, você foi lá e tirou. Eu te castigo. Sabe mais por quê? Para dar exemplo para os outros. Deu para entender? Deu para entender? Para que serve o castigo? O castigo ele serve muito para atemorizar os demais. Tá certo? Vamos lá. A letra C. Aí TC, letra C. Com que o padre compara ao trabalho? Ele coloca assim. Compara. Letra C. Compara a rotina dos trabalhadores de engenho compara a rotina dos trabalhadores de engenho compara a rotina dos trabalhadores de engenho a, esse é ecrasiado, de engenho a, com P maiúsculo, paixão de Cristo, vírgula, devido o processo é com C depois do S, devido o processo de julgamento, devido o processo de julgamento, vírgula, a tortura, processo de julgamento, vírgula, a tortura e o assassinato de quem? E o assassinato de Jesus Cristo. O processo de julgamento, vírgula, a tortura e o assassinato de Jesus Cristo. Ponto. Vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, com a direção de Mel Gibson? Já assistiu esse filme? Jesus Cristo, o personagem, ele é preso, e ele começa a receber chibatadas, açoites. Sim. Pronto. Então, Passou na TV em março. Infelizmente, esse ano não teve por conta da pandemia. E ele passa geralmente em março, a Paixão de Cristo. Então, ele compara isso, né? Esse todo o processo onde o castigo físico, que cometesse algum tipo de falta, de falha, os escravos, eles recebiam. Para vocês terem uma ideia, assim, muitos africanos que vêm para cá como escravos, eles tinham o rosto queimado com a marca do senhor de engenho. Já imaginou você ter o seu rosto queimado? Com os ferros em brasa quente e queimar seu rosto. Diga aí. Vamos lá. A quarta questão. Certo? Quarta questão. Aí tem um texto lá. Tem a pergunta do texto. Noção. Letra A. Tem letra A e letra B na quarta. Identifique no texto quais eram os usos dos diversos tipos de solo no cotidiano do engenho. Certo? Diversos tipos de solos no cotidiano. E na letra B tem o seguinte. Reúnam-se em grupos e pesquisem sobre a atuação das terras dos estados que foram produtores de cana-de-açúcar. Aqui, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e entre outros. Essas terras continuam produtivas? Como vive a população dessas regiões? Vamos lá. Qual é o tipo de solo utilizado no engenho? Oi? Coloca aí. Massapê,
Aí eu vou colocar quarto, letra A. Isso no quarto. Massa, isso no quarto. Quarto, letra A. Massapê. Ou terras negras são os tipos de solos que está tendo no texto, tá certo? Massapê ou terras negras, vírgula, vírgula, salões, salões, S-A, salões ou terras vermelhas, repetindo, quarto, letra A, resposta, Massapê ou terras negras, vírgula, salões ou terras vermelhas, vírgula, é uma palavra meio estranha, mas é fácil. Areiuscas. Areia, coloca aí, areia, juntinho, uscas, areiuscas, deu para entender? É areia e junto uscas, areia, A-R-E-I-A, areia, depois juntinho, não é separado, não é junto, uscas, U-S-C-A-S, palavra só, areiuscas, ou terra misturada, ponto. Ou areiuscas, ou terra misturada, ponto. Quarto, letra B. Ele pede para reunir-se em grupos. Foi quarta letra A. Quarta letra B. Reúna-se em grupos e pesquise sobre a atuação, situação das terras dos estados. Aí coloca aí. A maioria dessas terras, letra B. Não tem a resposta, não estou colocando, tá certo? A maioria dessas terras, em casa, estou acompanhando direitinho, dá para entender. No quarto, letra B, dão para entender, gente? Dá para entender? Cri, 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 Tá. quarto, letra B. A maioria dessas terras tiveram seus solos, solos. A maioria dessas terras tiveram seus solos empobrecidos, devido ao cultivo da cana-de-açúcar. A maioria dessas terras tiveram seus solos empobrecidos, devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Seus solos empobrecidos, devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Ponto. Quinta questão. São quantas? O sétimo, né? Vai até o sétimo, né? Vamos lá. Quinta questão. Atualmente, existe no Brasil uma intensa produção de cana-de-açúcar destinada à produção do etanol. Etanol é o álcool, tá certo? Isto é, um álcool combustível que pode substituir a gasolina em automóveis. Pesquise com seus colegas sobre o processo de desenvolvimento do etanol e como ele contribuiu para diminuir o consumo de derivados de petróleo, gastos de energia elétrica. E vai colocar. Quinta questão. Resposta. Quinta questão.
Não é o quinto, não. Isaías, está dormindo? O etanol. O etanol é uma palavra única. Biocombustível. B-I-O, combustível. É porque você pode abastecer. É tipo assim, faz bem para a natureza. Ele não polui tanto como a gasolina. É isso que eu vou falar. O etanol é um biocombustível, vírgula, sendo. Não é que ele não polui. Ele não polui tanto, tá certo? Ele Sendo polui menos que a gasolina. derivado do petróleo. Olha lá. O etanol é um biocombustível, sendo menos poluente que os derivados, sendo menos poluente que os derivados do petróleo, derivado do petróleo, e é uma fonte e é uma fonte renovável. Você cortou, depois nesse de novo. Cortou. E é uma fonte renovável de quê? Não. Combustível gera o quê? E é uma fonte renovável de energia. Certo? Ponto. A sexta questão. O Brasil hoje lidera o mercado de etanol, um derivado da cana-de-açúcar. Porém, o crescimento das lavouras de cana pelo país é criticado por especialistas no mundo todo. Pesquise informações sobre as consequências da expansão das lavouras de cana no país. Em seguida, debata sobre esse tema com seus colegas. Qual o grande problema da lavoura da cana-de-açúcar? Desmatamento, empobrecimento do solo. É isso aí que eu falou. Desmatamento, empobrecimento. Não, falta um fator. Que o Brasil só vai produzir mais uma coisa do que outras, ele vai estar fraco de economia. Não. Desmatamento, empobrecimento do solo. Tem outro problema gerado. Vocês já viram o que é feito antes da colheita da cana-de-açúcar? Vocês já viram o que faz com... Não. Vocês nunca viram? Não. Antes de passar aquele trator, antes da colheita, o que é feito? A noite anterior. Foi? Eles queimam o canavial para diminuir as folhas. Porque as folhas, a folha de uma cana-de-açúcar parece uma faca. Se você pegasse a folha da cana-de-açúcar, se passasse na pessoa assim, ó, corta. Claro que não vai cortar o braço, mas se faz do arranhão. Porque a folha dela parece uma serrinha. É bem, muito maluco. Então, eles queimam na noite anterior. Eles queimam, tocam fogo no canavial, porque aí vai queimar as palhas secas principalmente, e no outro dia facilita o corte da cana-de-açúcar. É por isso que eu fui pra casa da minha tia, aí lá perto tem um canavial, aí de noite, né, senti o cheiro estranho, por isso tava queimando a cana. Tava queimando, ó. Vai lá, coloca aí. Ele pergunta, né, em seguida, debate com seus colegas quais são os problemas, né? Aí vocês colocam aí, resposta do sexto.
o aumento, a resposta do sexto, o aumento do desmatamento, o aumento do desmatamento, o aumento do desmatamento, vírgula, o empobrecimento do solo, o aumento do desmatamento, porque aí você, para plantar mais, você tem que desmatar mais floresta. O aumento do desmatamento, vírgula, o empobrecimento. Empobrecimento. É uma questão de lógica. O empobrecimento do solo, porque é uma lavoura que tira muitos nutrientes do solo, o empobrecimento do solo e a fumaça gerada. Essa fumaça destrói a camada de ozônio. E a fumaça gerada pela queima. E a fumaça gerada pela queima da cana-de-açúcar. E a fumaça gerada pela queima da cana-de-açúcar. O áudio está baixo, é que vocês estão achando ruim o áudio, está baixo. Não, tá normal, tá alto. E a fumaça gerada pela queima da cana-de-açúcar antes da colheita. Certo? Certo. Sétima e última questão. Essa sétima e última questão, deixa eu ver se está no caderno. Agora não, deixa eu terminar esse sétimo. Está no livro. Beleza? Essa sétima questão é o seguinte. Nesse capítulo, você aprendeu um pouco mais sobre a cultura dos povos africanos, que foram trazidos de maneira compulsória, sistemática para a América Portuguesa. Uma das principais influências dos iorubás na cultura foi a língua, a questão linguística. E hoje temos centenas de palavras de origem iorubá na nossa língua, como os exemplos a seguir. Abadá, axé. Você já tinha ouvido falar alguma dessas palavras? Abadá, axé, nunca ouvi falar de axé. Anote o sentido que você encontra sobre elas e faça uma pesquisa para comparar o que você conhecia com o significado real da cultura iorubá. Tem lá. Não. A gente vai fazer tudo agora. Abadá. Vamos nessa? Aí você não precisa colocar o nome Abadá de novo, não. Está no livro. Vocês vão responder no livro. Coloca aí. Veste. O nome é Abadá. Veste branca. Branca. Ou de cor. Veste branca. Vocês vão ter que colocar. Diminuir um pouco a letra, senão não vai caber, não, tá certo? Vocês vão ter que diminuir, que é a resposta. Veste. É uma veste. Abadá é uma veste branca. Ou de cor. Ou de cor colorida. Usada pelos iorubás. Iorubás. I-O-R-U-B-A-S. Assim está no ar. Ioru. Ponto na mesma linha.
Isso, o nome abadá é uma veste, é uma roupa. Podendo ser branca ou colorida, ela é larga, ela é utilizada pelos urubais. O nome abadá vem disso. Nos dias de hoje, alguém já ouviu falar o nome abadá? Abadá é a roupa utilizada nos blocos de carnaval. Aí, ponto na mesma linha, roupa utilizada nos blocos de carnaval. Isso, roupa utilizadas no bloco de carnaval. Porque primeiro, a primeira parte da pergunta é qual o significado? Tá certo? A primeira parte da pergunta é qual o significado da palavra? Abadá, axé e o que ela é nos dias de hoje. Deu para entender? Primeira parte, qual o significado real da palavra e o que essa palavra é nos dias de hoje. A segunda palavra, axé, que quer dizer força vital. Axé é a força vital. Tem tudo, muita coisa. Força vital que dá vida a todas as coisas. Força vital que dá vida a todas as coisas. Então, o significado da palavra axé é esse. É uma força vital que dá vida a todas as coisas. Ponto. E o que essa expressão é utilizada hoje? Axé, nos dias de hoje, é um estilo musical Oi? Ponto. Aí na mesma linha. Estilo musical. Adianta aí, Vitor. Estilo musical típico do Nordeste brasileiro. Principalmente da Bahia, tá certo? Não precisa colocar principalmente da Bahia, não. Vai. Estilo musical típico do Nordeste brasileiro. Estilo musical típico do Nordeste brasileiro. Capanga, eu já ouvi falar esse nome, capanga. Nunca ouvi falar nesse nome, capanga. Eu já. Capanga é uma pessoa assim, que é aliada a outra, só que de uma forma errada. Tipo assim, ela é muito aliada. Tudo que a pessoa manda fazer, ela faz. E está É como se submetida à fosse ordem de outra pessoa. basicamente o capanga ele é deixa eu ver, um bandido que faz o serviço sujo para outra pessoa, né? Então vamos lá. O que é capanga? Capanga é uma espécie. Capanga é uma espécie de bolsa. Uma espécie de bolsa pequena. Capanga é uma espécie de bolsa pequena para guardar pequenos objetos. Uma espécie de bolsa pequena para guardar pequenos objetos. Ponto. E nos dias de hoje? Aí, uma pessoa paga para. Capanga também pode ser um guarda-costas. Ó, pessoa paga para
proteger, ou realizar serviços. Serviço. Faz o serviço para mim o quê? Mata aquele cara ali para mim. Serviços. Caramba. Ah, então aqui tem um monte de viajando, eu moro. Serviços sujos. Serviço sujo. Serviço sujo para outra pessoa. Se ele não der durar, né? Com a língua de dente. Vamos lá. Rum. O que é rum? Rum é um tipo de bebida, né? Letra D, né? Rum. Ainda não. Rum. Rum. R-U-M. É rum, né? Run, não. Run. Corrida. Rum. O maior dos atabaques. Sabe o que é um atabaque? Atabaque é Aquele instrumento lá que bate no tambor, assim. Isso, de percussão. O maior atabaque, vírgula, utilizado. O maior atabaque utilizado para marcação dos toques dos orixás. Repetindo. Maior dos atabaques, vírgula, utilizado para marcação dos toques dos orixás. Orixás é tipo pessoas que estão relacionadas a cerimônias religiosas. Orixás. O-R-I-X-A-S. Você está com A. Ponto. E no dia de hoje, o que é o rum? Bebida. Bebida, agora vamos ver o nome, não é bebida alcoólica. Bebida. Pinga. Não é pinga, não, vai. Bebida derivada da cana-de-açúcar. Bebida derivada da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar tem muita coisa. Você já comeu rapadura? Já comeu em casa? Eu já. Ô, Jorge, agora eu nunca vi essa bebida. Nunca vi. Rumotila, nunca ouviu falar do rumotila, não? Que é até um pirata, tem um cara com... Vocês nunca ouviram falar de rumotila, não, foi? Não. Rumotila. Nunca ouvi, não. Já. Uma bebida chamada rumotila. É um pirata, ele tem um papagaio no ombro, ele é cego de olho. Nunca ouviu falar de rumotila? Ah, já vi. Sério? Vocês vão explicar. Mas continua assim, não sei saber o que é bebida, não é bom, melhor mesmo. Eu já vi. Vai lá. Não, entendi. Nossa. Vamos lá. Zumbi. Hoje em dia Vai lá. Zumbi. É Deus cultuado. Isso aí é zumbi. Deus cultuado para os rituais maléficos. Olha. Deus cultuado
para rituais maléficos do mal. Jorge imitando ele na prova. Quando a gente está fazendo, ele está vendo a nota da gente. Aí no dia de hoje, mortos-vivos, tudo bem. Zumbi. Pode. Enquanto o Isaías sai do banheiro, eu pedi para vocês peguem a agenda, que eu vou passar o trabalho de vocês. É melhor passar logo agora, se vocês não têm mais tempo para fazer tudo. Vai lá. Vou dizer agora. Vamos lá. Agenda de vocês. Agenda. Ou, se quiser anotar. E aí, vamos? Não. E aí, posso? Pegaram a agenda aí? Olha, João, trabalho. Deixa isso aí chegar, quando a gente vai chegar. Ah, tá. Beleza. Oi? Vamos lá. Pega a agenda aí, coloca aí. P1 de história. Tanto a P1 quanto a P2, o assunto é o mesmo. Hoje, 23 de novembro. Mano, daqui a pouco eu na prova. Vamos. 23? É 23? Não, meu Deus, já tá quase novembro. Está quase dezembro, novembro já está acabando novembro. Sim, como é? Daqui a 14 dias. É o mês que vem, né? É o mês que vem, 14 dias é o mês que vem. Vamos lá. Coloca aí, P1 de história. Data de entrega. P1 de história. Data de entrega. Coloca aí. 7. É segunda-feira, então a gente bota para outro dia. Vamos lá, coloca a data 7. Eu tenho aula aqui quando? 7 e 14. Vou colocar 7. Amanhã, se eu não me engano. Não. Você vai daqui no dia 7. Eu tenho 7. Eu tenho aula aqui segunda, quarta e sexta, não é isso? 7, 8, 9. Então, 7, segunda. Oi? Não é simulado, não. Trabalho de história. É P1. É o trabalho que vocês vão entregar, certo? Aí como é que eu faço esse trabalho de esse ano? Certo.
7 não, 9/12, a quarta-feira. É. Vamos fazendo logo, para não ter problema. É 2021. Dia 9 de 2021. 2020, menina. É porque tem gente que está querendo acabar logo o ano, eu sei. Aí só vai pegar esse ano que vem. Aí tu vai estar reprovado, né? Porque se tu entregar. Vai. Vamos lá. A data de entrega, dia 9, é uma quarta-feira. Do 12 de 2020. Aí coloca aí, tema. Primeiros anos. Tema. Primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil. O tema. Primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil. Vocês que estão em casa, entenderam? Sim. Sim. Aí vocês vão perguntar, Jorge, qual é o trabalho? Qual é a prova? Esse mesmo assunto, é o capítulo 1. Tá certo? Então, a gente vai fazer, basicamente um resumo desse capítulo. Isso. Basicamente, isso. Marcos está dizendo, Jorge, então a gente basicamente vai fazer o resumo. Marcos está dizendo o seguinte, o resumo desse capítulo 1 preciso fazer Porque assim, por que eu estou escolhendo tanto a prova quanto? Porque no momento que você faz o resumo, automaticamente você está estudando. Verdade. A gente vai fazer 12. Tá certo? E a aula de teoria Tá certo? Então você está estudando para o simulado, para esse resumo. Então, Marcos, por favor. Então, vamos lá. A prova Eu não falei nada, Jorge. Você escreveu aqui no seu chat. Tá. Isso faz acho que umas 30 minutos depois. Não faz 30 minutos não, Marcos. Faz 7 minutos só. Pare com isso. Tem lá. O assunto. É o Brasil colonial. É os primeiros anos de colonização. Vocês vão falar do quê? Das capitanias hereditárias. Vocês vão falar do governo geral. Vocês vão falar sobre a extração do pau-brasil. É isso aí que vocês vão falar. Certo? E automaticamente vocês vão estudar da prova na folha de papel voltado. Ok? Não vou estipular a linha, não. Agora eu quero algo bem feito. Tipo assim, seja com pouca linha, mas seja bem explicado. Não é com pouca linha, não. Não é com pouca linha. Não tem como explicar tantos anos em poucas linhas, não. Porque primeiro tu pode falar da extração do pau-brasil, depois tu pode falar das capitanias hereditárias. E é por ordem mesmo. É por ordem mesmo. Você vai primeiro fazer que o processo de colonização, primeiro foi a extração do pau-brasil. Brasil pré-colonial. Depois, a questão das capitanias hereditárias, que foi a divisão. As capitanias que prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Depois, a mudança para o governo geral. Então, não é algo tão fácil, tão pouco, quer dizer. Para você... eu fiz esse trabalho em 5 linhas. Você não fez o trabalho. Menino, você é um gênio na forma de sintetizar um assunto. Então não tem como não. Certo?
Certo? Vamos nessa. No mínimo 50 linhas. Pronto, quer no mínimo? Oi. É tipo, vamos supor, a primeira unidade, aí teve o capítulo 1 e o capítulo 2. Aí o capítulo 2 é os povos que aqui viviam. Aí você vai botar o primeiro assunto que a gente aprendeu, tipo, os modos de vida. Não, tem nada a ver, não. Não, não é assim. Ele está falando sobre a colonização. Eu não estou falando aqui dos povos que viviam, não. Estou falando aqui a visão a colonização portuguesa. Não é bem, é esse capítulo 1, não é os povos que aqui viviam. Os povos que aqui viviam é um título, mas eu quero falar sobre a colonização. Eu já expliquei como se deu o processo de colonização. Primeiro, extração do pau-brasil. Você vai ter que iniciar com o processo. A colonização no Brasil se deu, primeiramente, com a extração do pau-brasil, onde Portugal não estava nem aí para o Brasil. Mas depois, com medo de quê? Por que começou o processo de colonização? Por quê? Qual motivo levou? Qual não? Por causa da queda dos comércios das Índias. Esse é um motivo e o outro. O outro é que eles precisavam colonizar... Não, peraí. Por que eles precisavam colonizar? Por causa da invasão. Por causa da invasão, principalmente de corsários franceses. Dom João e a família dele precisou sair de Portugal por causa do ataque de Napoleão. Não. Isso aí é coisa do assunto. Isso é 1807. Isso é 1807. Isso aí é 300 anos depois do assunto que nós estamos usando. Não tem nada a ver. Você não estava aqui. Estava aqui. Então não tem nada a ver, não. Tá certo? Dom João VI veio para o Brasil. Dom João VI veio para o Brasil, mas aí é outros 500. São 300 anos depois. Você pode passar as páginas recomendadas, né, Jorge? É o quê? Nem que eu só podia passar as páginas recomendadas, né? Não, aí é o assunto. Aí é o assunto para você estudar. Eu estou explicando do que é. Cara, não tem página. O negócio é ter que pesquisar e fazendo, tipo assim, não é o que tá na pesquisa, assim, com as suas palavras, que você entendeu. Entendeu? Então, vai fazendo dessa forma. Você tem que fazer dessa forma. Eu vou para... Como eu adiantei para fazer os exercícios, eu vou voltar para explicar o assunto e a gente termina a aula do outro. Beleza? Basicamente, eu acho que vocês não vão copiar mais nada, não. Só acompanhar, para grifar, até mesmo. E aí eu faço um resumo geral do assunto. Tá certo? Pronto, vamos fazer isso. Tem sim. Orleans e Bragança, Dom Felipe. Não, tem muitos. Queridos, vejam só, vamos fazer um resumo. Abra no início desse capítulo aí. Abra aí na página 40, 30. Abra aí, página... Estou vendo aqui, estou voltando. 30... Vamos lá. Página... Deixa eu tirar aqui. Página 32. Coloca aí. Página 32 do livro de vocês. Página 32. Eu estou voltando para vocês anotarem no livro de vocês. Coloca aí. Estudar para P2. 32. Esse não é só o assunto da P2, como também da P1.
Tudo é feito de um assunto só. É melhor esse assunto. É P1 e P2. A P1 é o resumo do assunto, a P2 é o simulado. Lembrando que a P1 é um trabalho. Oi? Não, vem, calma. Sabe qual é o problema todo? É que vocês conversam, ficam olhando para o além. Se você abrir na página 32, o mesmo assunto, 32, o mesmo assunto será o resumo do trabalho. Se vocês abrirem na página 32, vocês vão fazer do mesmo assunto, para não haver confusão nenhuma, do mesmo assunto. Você vai fazer o resumo. E do mesmo assunto vocês vão estudar para o simulado. Oi? Eu? Vocês em casa compreenderam na página 32? Oi, escutaram? Vocês escutaram? Sim. Por que não respondam, gente? Por favor. Respondam. Do mesmo Tem como assunto. desmutar o microfone da pessoa? Oi? É o quê? Como o senhor é o líder da reunião, tem como Não, desmutar o microfone? não, tá bom. Só escutem e respondam. É importante para vocês entenderem, para vocês anotarem. Da página 32, a parte da página 32, esse capítulo aí, esse capítulo, vocês vão fazer tanto a P1 quanto a P2. A P1, o resumo, é o trabalho de vocês. Vocês vão fazer esse resumo. E a P2, estudar do mesmo capítulo para fazer o simulado. Tem alguma dificuldade de entender isso? Alguma dificuldade? Eu vou perguntar a cada um de vocês. Mariana, você entendeu? Mariana, é complicado. Gabriel Augusto, entendeu? Sim. Marco, você entendeu? Sim. Gabriel Henrique, você entendeu? Gabriel Henrique, Respondendo no chat. sim. Diego Tavares, você entendeu? Sim. Marvin, você entendeu? Maria Luísa, você entendeu? Maria Luísa. Marvin, você... Diz, Marvin, você entendeu, Marvin? Entendi, professor. Natália, você entendeu? Entendi. Assim, Mariana não respondeu. Eu vou pedir para vocês. Coloquem isso aviso no grupo de vocês. Vocês não têm um grupo, né, no WhatsApp? Vocês não têm um grupo no WhatsApp? Sim. Sim. Coloca aí, ó, trabalho de história, essa informativa ali para vocês, porque eu acho que tem algumas pessoas que não estão aqui hoje, como Luiz. Luiz, ela não está aqui nesse momento. Ok? Aí vocês fazem isso. Coloquem, e qualquer dúvida, fala comigo no chat, no direct, chat não, né? No direct Instagram. Jorge, ó, eu não sei, aí eu falo direitinho, individualmente, qualquer dúvida sobre esse trabalho, certo?
certo? Sim. Certo? Sim. É porque está fazendo alguma coisa. Outra coisa. Página, vou fazer um resumo geral para a gente acabar com esse assunto agora. Página 32, no início. Página 32, abram aí. 32. É o início da colonização. É o assunto que eu quero que vocês façam. O início da colonização. Fácil, 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 fácil. Só um resumo do assunto. O início da colonização foi escolhido um cultivo, um produto que era muito caro na época. Que produto era esse? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Por que Portugal escolheu logo a cana-de-açúcar? Por dois motivos. Porque lá não tinha açúcar, não tinha, era como se fosse uma especiaria do Brasil. Não, olha isso. Portugal escolheu a cana-de-açúcar, Gabriel, é porque ela já sabia as técnicas, tá certo? Não só E o solo destilação. ser... Não é destilação, porque aí não é álcool, mas assim, as técnicas na produção. Então, Portugal dominava o controle, ela tinha o controle da produção, ela sabia, certo? Produzir a cana-de-açúcar. E claro que o solo era muito propício para isso. Não, ainda não. Então, ainda não. A região muito propícia, próximo ao litoral, o solo era muito bom, o açúcar era um produto muito caro. Então, vamos lá, são vários fatores que contribuíram para... É porque, assim, perguntaram, Jorge, mas por que falou que o comércio da cana-de-açúcar tem altos e baixos? Devido à lei da oferta e da procura. É isso mesmo. Quanto mais produtos, quanto mais cana-de-açúcar. Por exemplo, sabe quando foi que a cana-de-açúcar teve... Sabe quando a cana-de-açúcar do Brasil teve um prejuízo muito grande? Foi a partir de 1640, quando os holandeses, que aqui não, vai mais um pouco, 1650, 150 anos depois da colonização, os holandeses chegaram aqui no Brasil. Não tem nada a ver com o assunto em vocês vão buscar isso mais para frente. Mas assim, quando os holandeses chegaram aqui em Pernambuco, eles dominaram toda essa região. Lembrando que o Pernambuco é um dos maiores produtores de açúcar da época. A economia de Pernambuco era canaveira. Aí os holandeses, quando chegaram aqui, eles dominaram, eles não conheciam toda a técnica na produção do açúcar. Eles faltavam conhecimento do refino. Refinar, deixar mais fino. Vamos lá. Já viram a mãe de vocês fazendo um bolo com aquele açúcar de confeiteiro? Confeiteiro, sim. Aquele açúcar do confeiteiro, ele é fino ou é grosso? Fino. Fino. Porque ele foi o mais purificado de todos. E a cor? Qual é a cor? Bem branquinho, né? Então, quanto mais fino for o açúcar, mais branco ele é. Vocês já viram aquele açúcar chamado mascavo, que é um açúcar mais escuro? Porque Ele é mais... porque ele não tem tratamento do outro. Ele é mais natural. É o seguinte, é a questão da lei da oferta e da procura. Quanto mais produto da moeda, Gabriel, Gabriel, onde Gabriel? Valeu. Então, é o seguinte, lei da oferta... Deixa eu explicar os holandeses. Os holandeses chegaram aqui. Eles não dominavam toda a técnica do açúcar, faltava o refino. Então, eles começaram a incentivar a produção do açúcar. Essa região pertencia, por alguns anos, à Holanda. Por alguns anos, aqui em Pernambuco, pertenceu à Holanda. Aí, os brasileiros se juntaram, junto com os portugueses, e expulsaram os holandeses.
Quando os holandeses partiram para as Antilhas, eles levaram a técnica na produção do açúcar e começaram a produzir um açúcar melhor e mais barato. Um açúcar melhor e mais barato. Produzindo, fora do Brasil, um açúcar melhor e mais barato. O que aconteceu com o açúcar aqui de Pernambuco? Desvalorizou. Tá certo? Então, vive sempre a questão de altos e baixos. Sempre a produção do açúcar viveu motivos de riqueza, de fartura e porque tem a ver com o mercado externo. Aí, é essa a primeira parte que vocês já estão vendo aí na página 32. Na página 32 é essa a primeira parte. Abre aí a 33 agora. Tem muita. Porque compradores. Aí, ó, ele continua falando sobre o açúcar. E a segunda parte dessa página 33 fala sobre o desmatamento. Fala sobre o desmatamento das, como se chamam, das áreas para o cultivo da cana-de-açúcar. Aí, com relação a problemas ambientais gerados pelo cultivo da cana-de-açúcar, quais são os principais problemas ambientais gerados pelo cultivo da cana-de-açúcar? O plantejo, que eles queimam lá as folhas e danifica a camada de ozônio. Não, ainda não, ainda não. Primeiro de tudo. Qual o primeiro? Antes de plantar uma cana-de-açúcar, eu tenho que fazer o quê? Não. Antes de plantar a cana-de-açúcar, eu tenho que fazer o quê? Desmatar. Desmatar. Desmatar é o primeiro processo para ter uma produção da cana-de-açúcar. Isso aí já é um problema ambiental. Outro problema ambiental gerado com a questão que a cana-de-açúcar, a lavoura da cana-de-açúcar, retira muitos nutrientes do solo, empobrecendo o solo. Das duas, uma. Ou eu deixo de plantar, ou eu vou plantar em uma outra região. E desmatando cada vez mais. E por último, para facilitar a colheita, é o que faz? Queima. Que prejudica não só o solo, como também a questão da atmosfera. Ponto. Difícil? Continuando. Página 30. Deixa eu ver. Esse aqui só tem fica a dica, não tem nada ali. 35 agora. A cana-de-açúcar, ela era plantada em um tipo de sistema denominado, conhecido como o quê? O sistema conhecido como plantation, ou plantação ou plantagem. O plantation, ele tem 4 características básicas. Esse sistema de plantation tem 4 características básicas. Quais são essas características? Primeira. Não. Esquece isso. Ele já passou dessa parte. O sistema de plantation, ele tem 4 características básicas. Quais são? Primeiro de tudo, o sistema de plantation usa uma monocultura. Monocultura é o cultivo de um só produto. Tá certo? Não tem outros produtos, não. Não tem. Por isso que toda a região dessa é complicada a questão da alimentação. Porque, assim, toda a área é destinada apenas para aquele produto, para o cultivo daquele produto. Aí, mas hoje, de manhã vai ser o quê? Açúcar. E de noite? Açúcar. Meio-dia? Açúcar. E só vai ser isso,
O problema da monocultura é essa. Gera muita fome. Porque, assim, você não tem lavouras pequenas, você não tem tantas lavouras pequenas. Você tem, mas você não tem muitas lavouras pequenas. Então, a característica é monocultura, cultivo de um só produto. Esse produto, ele é plantado, ele é produzido em um latifúndio. O que é latifúndio? Uma propriedade que só produz um tipo de... Não é assim. O latifúndio é uma grande propriedade rural. O latifúndio é uma enorme propriedade rural. Tem que ser uma grande. Não é um negócio de 1 hectare, 2 hectares. É um negócio... Não. Eu acho que no mínimo, uns 20 hectares. Pode ser considerado, ou muito mais, é grande. Latifúndio é algo enorme, 20 hectares, muito mais. Um canavial, quem conhece o canavial? É enorme. Você não consegue nem ver o final. Então, vamos lá. Você tem a monocultura, um só produto. Esse só produto é produzido em uma grande fazenda, uma grande propriedade rural, que é utilizado a mão de obra escrava. No caso aqui no Brasil, foi primeiramente utilizada a mão de obra escrava o quê? Indígena. Depois essa mão de obra escrava indígena foi trocada por uma mão de obra escrava africana. Por que foi trocada? Porque os indígenas conseguiam fugir facilmente no território e porque também eles não tinham o físico de trabalhar naquela situação. Não, isso aí, se você falar um negócio desse, você vai ser criticado, Gabriel. O motivo não é que era físico, que não estava mais adaptado, não. É porque a mão de obra africana gerava mais lucro para a coroa e para os traficantes. Porque gerava lucro. Então foi trocada por causa disso. Oi? Oi? Quem é que vai se adaptar à escravidão? Então, gerava mais lucro para os traficantes e para a coroa. Fala, Isaías. E navios. Claro, né? Isaías perguntou agora, se o navio fundasse, o açúcar derrete na água? Claro, né? Quanto bota açúcar para... vocês sabiam que... O que acontece se você pegar uma garrafa em casa? Se eu pegar uma garrafa de 2 litros e colocar ela vazia, em cima, numa bacia com água, o que acontece com essa garrafa de 2 litros? Ela assim, em pé. O que ela vai fazer? Ou ela vai tombar. E saber que isso acontece a mesma coisa com o navio? Se você colocar um navio vazio no mar, ele tomba. O que você faz para um navio não tombar? Isso mesmo. Você colocava, hoje, no dia de hoje, coloca-se água. Porque é a mesma coisa que você pegar uma garrafa. Você pegar uma garrafa vazia e colocar ela em pé na água, ela vai tombar. Mas se você encher ela pela metade, ela vai ficar em pé, mas não vai afundar. Ela vai ficar normal. Já viram, não? Já prestaram atenção nisso, não? Ela vai ficar assim, em pé. Do mesmo jeito que são os navios. Antigamente se colocava pedra dentro dos navios, porque ele ia ficar pesado, ele ia baixar um pouquinho. Então, isso mesmo. Os navios saíram da Europa cheios de pedra, para eles não poderem tombar. Chegava aqui no litoral, ele já no porto, normal. Isso é no porto, gente, está falando do porto. Tirava-se a pedra e colocava o açúcar no meio, num lugar. Aí eles iam pesados para a Europa. Nos dias de hoje você faz isso com pedra? Não. Nos dias de hoje você utiliza água. Eles deixam espaço para... Isso, eles colocam água no lastro, no navio. Essa água vai fazer com que haja peso, eles equilibram. Agora sim, você tem que colocar a mesma quantidade de um lado e do outro. Se tu colocar 1000 litros de água num lugar, de um lado,
e nenhum litro no outro, o que vai acontecer? Então, a monocultura era monocultura num latifúndio e num sistema de trabalhando com a questão de escravidão. E, por último, tudo que era produzido visava o mercado externo. Nada ficava aqui no Brasil. Toda a riqueza era para Portugal. Certo? Gente, são 12h07. Eu vou finalizar a gravação agora. Pode pegar o trabalho Antes do prazo, não. Vou finalizar aqui a nossa gravação. Você já pode guardar o material.